Então, assim, veio esse relacionamento, né? Só que tem aquela questão. É mulher de bandido, tem proteção, mas também tem a questão de você estar a todo momento em perigo. Porque você não sabe o que vai acontecer. Seja pelo lado do bandido ou seja pelo lado da polícia. Então, eu vivia com muito medo. Em casa, qualquer barulhinho do portão, eu já estava acordada com medo. Então, aquela proteção que você tanto queria, na realidade, era Falsa, uma... né? Bem falsa, né? Muito falsa. Então, assim, eu falo que isso serviu para me poder acordar. Um belo dia, chegou um amigo dele e simplesmente conversou 2 palavras com ele e meteu 3 tiros na cabeça dele. Nossa, ali, 2 na palavras, sua frente. E ali, na hora que eu olhei para aquele chão, eu não vi só uma pessoa morta. Eu vi a pessoa que eu depositei toda a minha confiança. Eu vi a pessoa que colocou toda a proteção. Você perdeu novamente a pessoa que te protegia, né? Agora lascou, porque eu coloquei tudo aqui. Quando ela achou que tinha resolvido todo o problema da vida dela, morreu ali na minha frente. Aí eu fiquei, tipo, como assim? E agora? O que eu faço? Porque eu olhei para aquilo, como eu falei, não era só uma pessoa ali morta, mas era tudo que eu planejei fazer dar certo, que tinha acabado. Tinha acabado. Então veio o trauma, né, de você ver uma pessoa sendo assassinada na sua frente. Ele era uma pessoa que, se eu estava com ele é porque eu gostava dele. Então veio tudo de novo, todo... Aí eu pensei, não, agora não dá certo mesmo, porque eu tentei fazer as coisas dar certo e não deu. Então vou desistir. Então naquele momento, assim, que eu vi ele morto ali, foi um misto de emoção, assim, de sentimento que eu não sabia nem explicar direito. Então veio o sentimento, Deus não existe, ou se existe, não é para todo mundo, porque eu via pessoas aparentemente, né, sendo felizes, eu via pessoas com famílias estruturadas, aparentemente, então parecia que só dava errado para mim. Eu falei, poxa vida, não tem jeito para mim. Eu lembro que eu olhei pro céu e falei, não, tá de brincadeira comigo? Não, só pode, porque não tem condição. Então, naquele momento eu fiquei muito revoltada com Deus e com a vida, porque eu falei, não tem como dar certo. Então, assim, depois disso tudo, eu perdi totalmente a esperança. Se tinha alguma esperança ainda, eu tinha perdido naquele momento. Então, eu falei, aí eu pensei, né? Eu tenho 2 opções. Ou eu acabo com tudo, né? Depois desse ocorrido, eu acabo com tudo e vamos ver o que tem depois aqui, se tem alguma coisa, ou eu vou recorrer a alguém que pode me ajudar. Então, eu pensei, eu falei, meu Deus, não meu Deus, porque não era meu Deus, mas eu falei, Deus, se existe, se você existe, porque ele não era Senhor pra mim, se você existe, a minha vida tem que mudar. Então, eu lembrei de uma amiga que já vinha na igreja, né? Ela era do Força Jovem também. E aí eu lembrei... Você conhece ela onde? Ela era da minha cidade. E ela tinha vindo aqui pra São Paulo. E aí eu lembrei dela, assim, veio ela na minha cabeça e eu pensei, pode ser que se teve jeito pra ela, porque eu vi uma mudança, apesar que eu não acreditava, né? Mas eu vi uma mudança e falei, se teve mudança pra ela, tem que ter pra mim também. E aí eu liguei pra ela e expliquei a situação. E aí eu coloquei a bomba no colo dela. Falei, olha, se não der certo o que eu tô falando... Segura aí que a bomba é sua. Mas assim, você contando, você vê que a mudança que aconteceu com ela, de alguma forma falou com você. Chamou a atenção. Te chamou a atenção. Sim. A ponto de você falar assim, eu vou pedir ajuda pra ela porque eu preciso disso que ela recebeu. Eu preciso receber isso que ela recebeu na vida dela. Eu não acreditava, assim, mas eu não tinha mais opção. Eu não tinha mais. Porque eu vi assim, Deus, pra mim, ele tava lá em cima e eu tava aqui embaixo. Então, vai fazer seus corres, minha filha. Se vira aí. O que der, eu vou ficar aqui só olhando. Porque, pra mim, ele nunca tinha feito nada pra mim. Porque desde criança, né? Você já tinha sido não marcada. era uma coisa assim, eu já tive uma experiência com Deus, sabe? Já viu o cuidado de Deus. Nunca tinha visto. Via, hoje eu consigo enxergar em algumas situações, né? Eu lembro, poxa vida, Deus me guardou disso, tarana. Mas naquela situação eu não porque conseguia. você não tinha um entendimento e dentro de você já estava cheio de traumas, de coisas ruins, né? Que foram, como a gente disse, crescendo ao longo da infância e adolescência dela. Então, assim, para tudo que ela olhava, ainda por mais que fosse uma coisa boa, ela não conseguia enxergar aquilo como bom. Não conseguia. Não, porque o que mais pesava na sua balança eram as coisas ruins, Exatamente. né? Porque aquilo anulava o bom. Porque uma coisa que o diabo ele trabalha na injustiça e ele trabalha para traumatizar.
Então, ele causa... Tudo que você viveu na sua vida, você contando, foi injustiça. Qual é a justiça de você aos 6 anos ser abusada? Qual a justiça que existe da sua mãe nova ter um AVC e ter problema e não poder cuidar de você? Então, foram várias injustiças. Então, é isso que causa mais dor dentro da gente, né? Causa dor dentro do ser humano, porque ele vê só aquilo de ruim. Aquilo começa a se sobressair na vida dele, né? Porque assim, ó, pela nossa natureza, ninguém gosta de injustiça aqui. A gente sempre quer a gente já nasce com esse senso de justiça. Não, tem que acontecer o certo, ainda mais quando é com a gente mesmo. A gente quer que as coisas sejam certas pra gente. E quando vê que tá dando tudo errado, parece que a gente é a premiada pra, olha, você foi a escolhida dentro... Só que não é assim. A gente sabe que todo mundo passa por situações e Deus, ele é justo. Sim. Só que ele tá ali e tá esperando a gente procurar ele, né? Pra ele fazer essa justiça na nossa vida. Mas vai, continua. Então, eu lembrei, né, dessa conhecida amiga, né? Porque eu conheci ela desde muito nova. Ela era mais velha do que eu, mas eu sempre convivi com ela. Então, eu vi a mudança nela, não acreditava, mas eu pensei, é a única oportunidade que eu tenho. Então, vou entrar em contato. Então, joguei a bomba no colo dela e falei, olha, ou você me ajuda, né? Recorre a esse Deus aí que você fala, ou eu vou me matar. E eu ainda fui além. E se eu me matar... A culpa é sua! Não, nem falei assim. Se eu me matar, Deus não tem o direito de me levar pro inferno. Porque a culpa vai ser dele, porque eu estou indo atrás agora. Eu estou indo atrás através de você. Não estou acreditando muito, mas assim... Aí eu pensei, porque eu tinha esse medo, né? Tipo assim... Por mais que eu não cresci na igreja e tal, mas eu vi as pessoas falando, quem morria, quem se matava não tinha direito pro céu. Então eu falei, vou direto pro inferno. Então já vou falar que eu tenho que achar um culpado pra isso aí. Já vou falar aqui que eu não Aí eu quero. logo falei, ó, e se eu me matar, não tem direito de me levar pro inferno também não, porque eu fiz até aqui na minha cabeça, né? Como a senhora falou, foi só injustiça contra mim. Eu não tive o direito de, tipo assim, escolher. Eu não escolhi ser abusada, eu não escolhi que a minha mãe adoecesse. As coisas a vida foi me levando a tomar certas decisões. E aí eu me encontrei naquele lugar, naquela situação. E aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu falei, uai, tudo bem? Como assim? Ela topou esse desafio. Essa proposta. E aí ela me falou uma frase, que eu sempre falo isso. E eu falo até pros jovens. Ela olhou pra mim, que eu liguei de vídeo, né? Eu tava muito desesperada. E ela falou, a sua vida vai mudar. Aí eu falei, poxa vida, eu sempre fui um peso pra todo mundo. Nunca que ninguém olhou... Imagina olhar pra mim e falar, você vai mudar? Nunca. Então, quando ela falou isso comigo, eu falei, ixi, o negócio aqui tá sério mesmo. Aí eu falei, então tá bom. Aí naquele dia ela fez uma oração. E aí ela falou, olha, você vai procurar a Igreja Universal hoje. Aí eu, tá bom. E eu vou obedecer. Porque antes de eu ligar pra ela, eu tinha feito, na minha concepção, falei com Deus, né? Foi uma oração. E eu falei, eu colocava toda a força no mundo. Porque eu não ia pra uma festa pra mim ficar lá olhando só o povo. Olhando, não, só batendo o pé. Você ia pra dar PT. Eu ia justamente pra dar PT. Eu pensava, eu vou pegar 3 hoje, eu vou beber 1 litro disso, 1 litro disso e 1 litro disso. Eu tinha metas, eu tinha propósito em tudo que eu fazia. Então eu falei pra Deus, eu falei, ó, se você mudar a minha vida, se eu ver alguma coisa, a força que eu colocava nas coisas que eu fazia lá atrás, eu vou colocar pra mim, eu nem falei servir, mas eu falei, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa e eu vou mudar. Se o Senhor me ajudar, eu vou mudar. E aí eu falei isso com ela. E aí ela falou assim, não, você vai procurar uma igreja. Então eu falei, não, então tá bom. Era 10 da noite, eu procurei a igreja 10 da noite. Teve dificuldade pra chegar? Teve dificuldade, mas se eu prometi, eu ia cumprir. Então eu fui na igreja, falei com o pastor me orientou. E eu falei, não, a partir de hoje, eu não faço mais nada do que eu fazia lá atrás.